Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ivan. Vou apresentar hoje a Tech Talk sobre o modelo de rede OSI. Estou aqui com o pessoal da Cybrotech. Então, eu acredito que todos nós saibamos o que é uma rede de computadores. A gente tem contato com elas todo dia, praticamente o dia todo a gente está conectado através do computador, do celular. Mas para que essa comunicação exista entre os dispositivos, essa forma como eles se comunicam, as mensagens, a transmissão dos dados, ela precisa ser padronizada. E é aí que entra o modelo OSI. Ele funciona como um modelo que divide as redes de computadores em camadas. Ele não é um software ou um programa, mas sim um modelo abstrato, é um modelo conceitual para padronizar a comunicação entre os sistemas. Essa padronização ela é importante para que os equipamentos de diferentes fabricantes consigam se comunicar, gerando essa interoperabilidade. Ele é dividido em 7 camadas, de cima para baixo. Camada 7 de aplicação, 6 de apresentação, 5 de sessão, 4 de transporte, 3 de redes, segunda camada de enlace de dados e a primeira camada física. O modelo OSI ele foi criado através de alguns princípios. O primeiro é que cada camada deve possuir as suas funções muito bem especificadas. O segundo é que cada camada ela deve e pode ser criada quando um novo grau de abstração é preciso. Terceiro é que a funcionalidade de cada camada ela deve ter em vista os protocolos de padronização de comunicação internacionalmente. Quarto é que a limitação de cada camada deve ser deve ter em vista minimizar a quantidade de dados trocados entre uma camada e outra. O 5 é que cada camada deve possuir o tamanho apropriado. Ela deve ser grande o suficiente para que duas funções não sejam realizadas na mesma camada, mas pequena o suficiente para não se tornar difícil de controlar. Então, para serem passados de uma camada para outra, os dados eles são empacotados com cabeçalhos contendo informações pertinentes sobre a camada atual. E quando esse pacote é passado para a próxima camada, ele se torna a nova área de dados, recebe um novo cabeçalho. Esses pacotes são chamados protocolo Data Unit e recebem um nome diferente em cada camada. Como vocês podem ver aí no slide, ele começa do lado transmissor na 7ª camada só com os dados e daí vai adicionando um cabeçalhozinho, uma nova partezinha a cada camada que ele passa. E passando para o outro lado através do físico, e daí esses cabeçalhos vão se dissipando a cada camada que vão passando até chegar só dados lá no usuário. Então tá, começando com a primeira camada, a camada física, que como o próprio nome sugere, ela define os aspectos físicos da rede, como as especificações mecânicas e elétricas dos dispositivos. Ela define a relação entre um dispositivo e o meio de transmissão, tal como um cabo de cobre ou um cabo de fibra ótica, e ela especifica os níveis de tensão, taxas de transmissão, distâncias máximas, especificações do cabo, temporização, os dispositivos que estão conectados nessa rede, como placas de rede, hubs, repetidores e muitos outros. A camada física ela é responsável por definir se a transmissão pode ser ou não realizada nos dois sentidos. Aí são alguns dispositivos e esse é um mapa dos cabos que estão distribuídos pelo mundo todo. Cabos submersos, faltou a palavra. Então, essa transmissão ela pode ser simplex, quando o remetente pode enviar os dados, mas não pode receber uma comunicação unidirecional. Ela pode ser full duplex, quando o remetente pode enviar e receber os dados simultaneamente, ou half duplex,
que é quando o remetente pode enviar e receber, mas apenas um de cada vez. Segunda camada, camada de enlace de dados. Ela tem a função de estabelecer uma ligação entre os nós que estão conectados na rede, definindo os protocolos para que esse fluxo aconteça e detectando e corrigindo erros que possam ter surgido na primeira camada, camada física. Na camada de enlace, os dispositivos eles são identificados através do MAC address, que é o endereço de 48 bits que é atribuído pelos fabricantes. O PDU criado nessa camada, ele é chamado de quadro, onde o campo dos dados correspondente, ali o penúltimo campo, dados, ele corresponde aos dados que vieram da terceira camada, camada de redes que eu já vou explicar, mais o cabeçalho. E daí esse cabeçalho com os dados se junta e forma os dados dessa segunda camada. E junto desse campo de dados é atribuído um novo cabeçalho, que nessa camada é composto pelo ali preâmbulo e CFD, que demarcam o início do quadro, para quando ele lê ali, ele saber que é um novo quadro que está começando, os endereços MAC de origem e destino, um campo ali de comprimento, que serve para dizer o tamanho do campo dos dados, que como é variável, baseado nos dados que estão vindo de cima, ele precisa de um campo para dizer qual que é o tamanho que ele vai ter. E o FCS, que é o Frame Check Sequence, que é para o controle e correção de erros. Terceira camada, camada de rede. Essa camada ela tem a função de realizar a entrega de pacotes entre dois hosts de rede e ela tem a capacidade de rotear o tráfego de um ponto da rede a outro. Perdão. Os roteadores, eles são quem operam nessa camada, enviando os dados em toda a rede estendida e tornando a internet possível. A camada de rede, ela também tem a função de identificar os hosts através do endereçamento IP, que é diferente do endereço MAC, da segunda camada. Esse endereço não é um endereço físico, é um endereço lógico. Ele pode ser tanto IPv4 e IPv6, já vou explicar. E o PDU dessa camada, ele é chamado de pacote. Aqui são dois exemplos, um cabeçalho de IPv4 e um cabeçalho de IPv6. O mais comum ainda hoje é o IPv4, mas como ali em cima vocês podem ver, ele é um número bem curto, esse número já está quase se tornando escasso. Não sobram mais muitos IPv4s e por isso que está entrando bastante em vigor o IPv6, que é um número bem maior e quase infinito. A quarta camada, camada de transporte, ela vai ser quem vai assegurar que o fluxo de pacote está acontecendo de forma correta, fazendo o controle de fluxo, a ordenação dos pacotes e a correção de erros. Ela envia uma mensagem para o transmissor assegurando o recebimento do pacote, garantindo que as mensagens sejam entregues sem erros na sequência, sem perdas e duplicações. A camada de transporte ela usa portas de comunicação para se comunicar, para determinar qual processo em um host local se comunica com qual processo de um host remoto. As portas são números de 16 bits que ficam associadas com o endereço IP e o protocolo de transporte, que pode ser TCP ou UDP normalmente. O TCP ele é um protocolo orientado à conexão, que gera um fluxo de dados confiável entre os dois hosts, garantindo a entrega dos pacotes que nessa camada, através do processo TCP, são chamados de segmentos. Já o UDP é um protocolo não orientado à conexão, que envia os pacotes de dados, chamados de datagramas, daí,
mas sem garantir que eles chegaram no seu destino. Ó, na esquerda, são alguns exemplos de portas que são bem conhecidas através da aplicação e do número da porta. E na direita é um cabeçalho de segmento TCP. Quinta camada de seção. A camada de seção ela tem por função estabelecer, gerenciar e finalizar as conexões entre os aplicativos, permitindo que os processos criem pontos de sincronização para serem retomados caso interrompidos ou que algum erro seja identificado. Ela também vai ser quem vai escolher se a comunicação vai se iniciar no modo simplex, half duplex e full duplex. Eu já expliquei anteriormente. Sexta camada de apresentação, é a responsável pela codificação dos caracteres, a tradução e compreensão e criptografia dos dados, tanto na origem quanto no destino. Se uma, se uma mensagem for criptografada nessa sexta camada do transmissor, ela vai passar pela quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, daí vai ser enviada pelo receptor, que vai passar por cada uma das camadas até chegar na sexta e ser descriptografado. Através do processo de tradução, ela converte os diferentes formatos de informação em bit para serem transmitidos. Esses formatos eles podem ser imagens como JPEG, PNG, vídeos como MPEG, QuickTime e muitos outros. E para que esses formatos, como vídeos, por exemplo, não ocupem muita largura de banda, ele realiza um processo de compreensão. E para aumentar a segurança, pode ser implementado algum esquema de criptografia nesse nível também. E por fim, a sétima camada de aplicação é a camada que corresponde aos programas, às aplicações. Ela está no topo da camada OSI e essa camada é quem promove a interação entre a máquina e o usuário. Essa camada ela também disponibiliza os recursos, os protocolos, para que tal comunicação aconteça. Por exemplo, ao solicitar a recepção de e-mail através do aplicativo de e-mail, ela entra em contato com a camada de aplicação para pedir o protocolo onde vai acontecer. Se, por exemplo, é através de uma pesquisa web, ela utiliza um protocolo HTTP, mas essa sétima camada é praticamente toda a interação que a gente tem com o sistema. Então, aqui um breve resuminho do modelo OSI, cada função de cada camada, o PDU, como é chamado, e alguns protocolos mais comuns utilizados em cada camada. Aqui algumas referências que eu peguei para fazer o trabalho. E muito obrigado pela atenção.